Senhor, meus irmãos. Amém. Nós somos irmãos. Sim ou não? Nós somos filhos do mesmo Pai, então somos todos. Essa pessoa que está aí do seu lado é seu irmão também? Sim? Você se preocupa com os seus irmãos? Você é gentil com os seus irmãos? Você é carismático com os seus irmãos? Bem educado com os seus irmãos? Dá um sorriso para ele, aperta a mão dele. Olá, meu irmão. Talvez seja o irmão que você ainda não conhecia. Se apresente, fale seu nome para ele. Tome o seu assento quando você estiver pronto. Em um minutinho nós vamos à palavra de Deus. Pode sentar. Antes disso, quero que a gente assista alguns vídeos. Tem como já soltar para a gente? Pode soltar, por favor. Esses irmãos da projeção são muito obedientes. Eu pedi os vídeos, eles soltaram só os vídeos. Pode soltar com o som, tá bom? Ok. Quando estiver pronto, você me dá um sinal. Enquanto isso... Ai, não me rejeita, me enxergou. Volta lá. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na
sem ti eu sei. Graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte? O vídeo que você assistiu agora é de um trabalho que nós fazemos aqui em Cidade do Leste, no bairro, um dos bairros mais carentes de Cidade do Leste, chamado Remancito. Hoje é Dia das Crianças no Paraguai e nós fizemos esse dia especial para eles, né? Não apenas hoje, mas é um trabalho que acontece, se eu não me engano, quinzenalmente. Quinzenalmente, nós estamos lá trabalhando com essas crianças, anunciando o reino de Deus, pregando salvação, pregando o evangelho, instruindo as crianças no caminho que elas devem andar. É uma geração que está sendo preparada, conhecendo o Rei Jesus, e que vai ser instrumento de Deus para essa geração, para a idade deles, no momento em que chegar, serão instrumentos do Senhor para a propagação do evangelho de Deus. Posso ouvir um amém? Lugar dos nossos filhos, lugar das crianças, é na casa de Deus, é diante da palavra de Deus. As crianças precisam de cobertura, de proteção, de oração, de ensino. E eu quero louvar a Deus, perdão, por todo o trabalho que tem sido feito, né? Não, volto a repetir, não somente hoje, mas uma galera aí incansável que tem servido essa nação, servido o Paraguai, né, com as boas novas do Evangelho. Amém? Também convidar você que tiver disponibilidade e interesse, de alguma forma você quiser cooperar com esse projeto, você é muito bem-vindo, tanto acompanhando, indo, sendo treinado para ministrar, né, ou com doações, ou com de itens, né, alimentos, roupas, até financeira também. Algumas dessas crianças, para você ter ideia, são crianças que nós soubemos que elas descem até o lixão ali, aquele que você passa na ponte e fica indignado muitas vezes de ver a sujeira. Algumas dessas crianças, o bairro é subindo ali um pouquinho. Algumas dessas crianças, às vezes, para se alimentar, tem que descer até lá no lixão procurar alguma coisa, procurar por brinquedos, procurar por algum item que possa ser útil para elas e para a casa delas. Então, se o Espírito Santo de Deus tocar você, mover você, o Espírito Santo de Deus colocar esse interesse em participar dessa obra, você precisa saber que é muito importante a sua participação, e o impacto na vida dessas crianças é impressionante. Amém, gente? Quem tem filhos aí, levante a sua mão. Se seu filho não passa por nenhuma situação de carência extrema assim, seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Glória a Deus por tudo que Ele tem, tudo que você pode proporcionar. Mas o principal, a presença dos pais, a presença das famílias, o ensino nos caminhos do Senhor. Amém? Correção, disciplina, para que os nossos filhos sejam filhos que glorificam o nome do Senhor. Anteontem, eu estava com a Lúcia, minha filha de 4 anos, a mais nova, deitado no sofá. Ela gosta que eu deito com ela para assistir as coisas que ela gosta de assistir, desenhinhos, filmezinhos dela, e deitado ali com ela, alguma coisa contrariou ela ali na brincadeira, e ela pegou o copinho de água que ela estava na mão, que tem aqueles 3 furinhos assim, aí o copinho ela pegou e jogou a água na minha cara assim. E vai para o seu quarto, menina.
Aí ela já começou a chorar. Não, disse sim, você vai para o seu quarto agora. Agora você vai para um momento de disciplina. Aí chorou a caminho do quarto, tentou encontrar refúgio na mãe, encontrar socorro na mãe. Ficou lá um tempinho chorando, né, pastora? A gente procura não intervir nos momentos de correção aos nossos filhos. A pastora nem sabia o que tinha acontecido, mas deixou ela lá no quartinho dela. E depois dela ter chorado um pouco, quando ela se acalmou, eu chamei ela de volta para o sofá, disse, volta aqui agora, vem cá no sofá. Ela demorou um pouquinho, eu disse, Lúcia, o que você está esperando para vir? Eu estou esperando você deixar eu sair do meu quarto. Sim, eu já deixei você sair do seu quarto quando eu te chamei aqui no sofá, pode vir. E ela veio, né, com todas as suas expressões, deitou comigo, disse, vem aqui agora que a gente vai conversar um pouquinho. Eu disse para ela, olha, o seu comportamento, a sua atitude foi uma falta de respeito, porque você jogou água na minha cara, e não se faz isso com as pessoas. Aí ela disse, pai, então isso também pode ser falta de educação, né, pai? Eu disse, é diferente, pode ser falta de educação, mas não é o seu caso, porque falta de educação é quando o papai e a mamãe não ensinam aquilo que pode e não se pode fazer. Agora, falta de respeito é quando você recebeu educação e mesmo assim você age da forma errada. Então, você não demonstrou respeito. Entendi. Aí eu disse, então você entendeu o propósito da disciplina, você já está claro para você, não vai fazer mais isso, né? Sim. Como você se sentiu? Eu senti muita tristeza no meu coração. Eu disse para ela, sim, o papai também fica triste de ter que colocar você em disciplina. Eu não fico feliz também. Aí ela disse assim, quando a gente estava falando, né, dos sentimentos, ela disse assim, chorando, ela disse, eu pensei que você não me amava mais. Olhei bem para ela e disse, eu vou sempre te amar. Eu vou te amar para sempre, independente se você erra ou se você acerta, isso não muda o meu amor por você. Quando você erra, eu vou te instruir. E quando você se acerta, eu vou te parabenizar, mas o meu amor por você é incondicional, não muda porque você errou. Aí ela disse, tá bom, então eu entendi. E agora o que você precisa pedir para o papai? Ela, desculpa, ué. Então está desculpada, está tudo certo. São coisas assim que os nossos filhos precisam, né? De conversa, de ensino, de dar educação, ensinar o respeito e de limites e de disciplinas quando eles extrapolam, né, algumas barreiras, algumas fronteiras. Agora, achar que quando eu sou corrigido em um erro é porque eu não sou amado, é bem característico dessa idade, da infância, da imaturidade. Talvez você está aqui nessa noite e por erros que você cometeu, falhas que você cometeu, por desempenhos que você não atendeu a sua expectativa ou que você acha não ter atendido a expectativa de Deus ou de pessoas, talvez você se sinta que não é amado. Em nome de Jesus eu quero dizer, não existe nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma imperfeição na sua vida que anulem, que cancelem o amor que Jesus tem pela sua vida. Você pode dar um aplauso pelo amor de Deus? Pode aplaudir bem forte o amor do Senhor. Aleluia. Eu quero ir para o texto do Salmo 133, versículo 1 ao 3, e eu quero falar um pouco com você hoje sobre a importância da união entre os irmãos e como isso afeta a nossa vida. Quero te ajudar a entender um pouco, né, essa realidade tão admirada pelo Senhor e instruída pelo Senhor. O Salmo 133 vai dizer assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes.
É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? Quantos já sentiram, já perceberam algum momento da sua vida que você está precisando de alguma intervenção, alguma resposta, alguma bênção do Senhor, e ela parece que demora, que atrasa ou que não vem? Nós vemos no versículo 3 que existe um lugar onde o Senhor concede a sua bênção. E este lugar onde Ele concede a sua bênção não é só no Monte Sião, não é sobre o Monte Hermon, não é na barba, nas golas, nas vestes ou na cabeça, não é no óleo, mas o lugar onde o Senhor concede a sua bênção está no versículo 1. É um lugar onde Ele encontra irmãos que convivem em união. A convivência em união, em unidade, não apenas a convivência em tolerância, convivência em rancor, ódio, não é apenas a convivência, não é a convivência da família dentro da casa, não é a convivência dentro do ambiente do trabalho, não é a convivência nem apenas na igreja, mas é quando Deus encontra, Ele encontra naqueles que estão convivendo a união. Pois a palavra diz que isso para o Senhor é bom e agradável. A convivência em união tem essa leitura feita por Deus. Isso é bom e isso é agradável. Hoje, eu quero, no fim dessa palavra, orar com você para que a gente venha buscar no Senhor força, estratégia, graça, para conseguirmos colocar isso em prática. Apesar das diferenças com as pessoas que nós convivemos, ainda assim, nós conseguimos viver em união, para que isso não impeça a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Tendo a bênção do Senhor sobre a nossa vida, isso vai fazer com que as pessoas que nós convivemos sejam abençoadas também. Então vale a pena você procurar viver em união, ou conviver com as pessoas em união mesmo, diante das diferenças, diante das necessidades que elas têm de mudança, pois você é um veículo que Deus quer abençoar, para então, através da sua vida, Deus ir moldando e conquistando os corações, para que todos juntos a gente glorifique o nome do Senhor. Posso ouvir um amém bem forte? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, é onde nós lemos, esse texto, mas sempre voltados ao momento de Santa Ceia, onde nós lembramos o cálice, nós lembramos o pão, o corpo de Cristo. E neste contexto de 1 Coríntios capítulo 11, escrevendo para essa igreja, Paulo, ele faz um alerta àquelas pessoas a respeito de como elas estão convivendo. Ele começa louvando a igreja por algumas práticas e a fé e o ensino, a cultura que ela tem, e passa a reprovar a igreja por causa reprovar a igreja por causa da forma que eles estão convivendo uns com os outros. Versículo 20, 1 Coríntios 11, 20. Ele diz: quando vocês se reúnem no mesmo lugar, o propósito era para a ceia, no caso deles, para a ceia. Ceiamos 2 semanas atrás, faremos isso novamente, geralmente na primeira, máximo segunda semana de cada mês, nos reunimos para a ceia. Mas hoje, por exemplo, nós estamos reunidos aqui, estamos todos reunidos no mesmo lugar. Não é a ceia do Senhor. Está bem grande aqui, está cortando para mim aqui, só parece metade do versículo, no tamanho da fonte. Ali está certo, mas aqui ele ficou bem grandão assim, eu não consigo acompanhar o restante aqui. Se der, beleza, senão eu acompanho lá. Quando vocês se reúnem, não é a ceia, porque nessa reunião de vocês,
está acontecendo algumas separações, alguns preconceitos, está acontecendo algumas divergências, né, dentro do corpo dessas reuniões, que fazem com que eu escreva a respeito de não ser um elogio para vocês. Versículo 22, ele vai descrever essa separação, que no momento que eles se reuniam para a ceia, quando toda a igreja estava junta, algumas pessoas tinham condições financeiras melhores do que as outras. Alguns tinham acesso a alimentos mais do que a outros. E alguns, inclusive, não tinham acesso a alimento nenhum. Eles chegavam no lugar e não tinham como participar da ceia, da refeição, né? Ceia, refeição, não só o pãozinho e o cálice, era um jantar, uma refeição que eles faziam. E essas pessoas que tinham os alimentos, que tinham acesso aos alimentos, tinham condição de ter levado os seus alimentos, ou, enfim, se reunido e cozinhado ali, eles acabavam deixando essas que não tinham de lado. E ele está dizendo assim: olha, essa separação que vocês estão fazendo, não pode acontecer. 22, será que você não tem casa onde você pode comer e beber? Então, se você quer fazer algo individualmente, você quer ter o seu momento, existe lugar, existe tempo para isso. Faça isso na sua casa. Mas se você reuniu, nessa reunião com o corpo de Cristo, as pessoas que têm menores condições financeiras, elas não podem receber menos apreço do que outras. Por isso ele diz, vocês, versículo 22, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. A minha tradução diz, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Então essas separações, essas divisões estavam acontecendo dentro da igreja por causa desse coração, das pessoas que olhavam para os seus irmãos e não davam aos seus irmãos o apreço devido. E ele está dizendo, quando você olha para um irmão e você não, numa reunião onde Jesus está presente, onde você encontra principalmente na presença de Deus, e você não dá a ele o apreço devido, você está deixando de dar esse apreço, esse valor à igreja de Deus. Esse menosprezo é a igreja de Deus. Quando você julga, separa, está contra ou despreza a necessidade de alguém, nós estamos fazendo isso contra a igreja de Deus. É um membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado de muitos membros. E quando você machuca um membro, despreza um membro, você está fazendo isso com todo o corpo. Aí no versículo 29, ele fala um versículo muito interessante, né, que nos preocupa muito, pois ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o que é esse discernir o corpo? O que é comer o pão e beber o cálice sem discernir o corpo? E por que não discernir o corpo traz juízo para mim? Bom, porque é uma semente que eu estou plantando. Eu estou julgando alguém inferior. Eu estou julgando alguém menos santo. Eu estou julgando alguém digno ou indigno. Eu estou julgando alguém capaz ou incapaz. Eu estou julgando alguém merecedor ou não de estar presente ali naquele lugar. Não discernir o corpo é não perceber que cada pessoa faz parte do corpo de Cristo. Cada membro faz parte do corpo de Cristo. E quando diminuo, ou isolo, ou ignoro, ou trato essa pessoa com indiferença, ele está dizendo, eu estou participando do corpo de Cristo, mas na verdade, eu estou preparando contra mim mesmo o juízo. A igreja de Corinto estava aprendendo com Paulo que as reuniões da igreja, elas não são uma reunião qualquer. O povo de Deus, a igreja de Jesus, não é um povo qualquer. A igreja de Corinto estava aprendendo
que aos olhos de Deus não existe grande ou pequeno. Nós somos iguais aos seus olhos, Ele ama a todos nós temos o mesmo valor, foi pago o mesmo preço por todos nós, e o preço foi a vida do seu Filho amado Jesus Cristo. Você pode aplaudir porque você é valorizado pelo Senhor. Então olha só, no versículo 30 e 31, ele diz assim: é por isso, essa é a razão de, na igreja, tão abençoada, cheia de promessas, cheia do Espírito Santo, batizada pelo Espírito Santo, visitada pelo Senhor, comprada pelo Senhor, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Mas ele diz, essa falta de união, o resultado dela é fraqueza na igreja, entre as pessoas da igreja, doenças entre os filhos de Deus, morte, muitos que já ficaram tão fracos e tão doentes, que morreram antes da hora. É por isso, essa é a razão, a falta de união, a falta de acordo, a falta de envolvimento, a falta de valor a quem está do meu lado, quem congrega comigo, quem faz parte dessa, né, dessa casa onde a família de Deus se encontra. O propósito do Senhor não é nos reunir para que a gente venha gerar contra nós mesmos essa condenação, esse juízo. Versículo 31 ele diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando eu estou separando, menosprezando, desprezando alguém, colocando outra pessoa em um lugar de inferioridade, eu estou dizendo que eu sou melhor, que eu sou maior, que eu sou mais importante. Ele diz, mas se nós julgássemos a nós mesmos, essa colheita de juízo, de fraqueza, doença e morte, ela não chegaria a mim. Se eu olhar para a minha própria vida e reconhecer quem eu era, onde eu estava, o que Deus fez na minha vida, como Ele me transformou, e que eu fui e sou necessitado da graça e do favor de Cristo, eu posso olhar para quem está do meu lado, para os outros membros do corpo de Cristo e dizer, não existe diferença nenhuma, a realidade da vida dele presente e a minha hoje é um mero detalhe. Ricos ou pobres, grandes ou pequenos, todos nós carecemos da graça de Cristo, e na presença deles nós somos uma família, nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos, nós não vamos viver julgando uns aos outros, nós vamos viver entregando a nossa vida sempre ao Senhor, para que ao invés de fraqueza, nós vivamos com força, ao invés de doença, nós vivamos a saúde do Senhor, e ao invés de morrer antes do tempo, nós vamos correr a corrida da fé, vamos cumprir o nosso chamado, a nossa missão, e levar e apresentar muitos frutos ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus, um aplauso a Jesus? O desafio da igreja, o maior desafio da igreja não é do relacionamento com o Pai, não é um relacionamento com Deus. Quando nós nos reunimos como igreja, nós não viemos para aprender apenas nos relacionar com Deus, ou só para ter um momento com Deus. Quando a igreja se reúne também para convivência, se reúne também para alimentar os laços entre os membros. Nosso maior desafio é esse, é conviver com as imperfeições do próximo. Viver e ter um relacionamento com Deus é maravilhoso, a gente crê que Ele é perfeito, que Ele é soberano, que Ele nunca vai errar com a gente. É muito fácil a gente conviver, é muito fácil a gente viver com uma pessoa, né, que nunca erra, que é perfeita. Então, se eu entendo que só Deus nunca erra, só Ele é perfeito, o meu desafio é conviver com o próximo. Nosso desafio é não deixar o meu coração pensar que a vida cristã
é eu me relacionar com o meu pai e ignorar o fato de que essa família é muito grande e que eu tenho muitos irmãos. Imagina na sua casa. Pensa que horrível seria se você tivesse um irmão, caso talvez você tenha e até sofreu isso. Mas imagine que triste um ambiente em um lar onde irmãos não se falam, onde irmãos não conversam, onde irmãos só se ofendem, só se agridem, e o único relacionamento que esse irmão tem é com o pai. Não existe relacionamento entre os irmãos, só o relacionamento de um irmão com o pai. Nem na nossa casa, no natural, isso é legal. Imagina se com Deus nós tentarmos viver uma vida assim. Eu vivo para Deus, eu vivo só com Deus, eu não me importo com os outros, eu não preciso de igreja, eu não preciso do corpo de Cristo, eu não preciso de amigos dentro da igreja, o meu relacionamento é só com o Pai. Esse Pai que você ama e admira, e você se relaciona, está te ensinando nessa noite, que Ele se importa com o seu relacionamento com os irmãos e não ignorá-los. Posso ouvir um amém? Se você conversar com pessoas que saíram da igreja, em todo o mundo, em todos os tempos, dificilmente, raramente, muito raramente, alguma pessoa está com um problema com Deus. A maioria das pessoas saem da igreja, mudam de igreja, porque elas têm dificuldades com os seus irmãos. Domingo passado nós vimos a parábola do filho pródigo. Vimos um pai, dia dos pais, né? Vimos um pai ensinando o seu filho que é importante aprender a celebrar a presença do seu irmão. Esse filho pródigo, ele não tinha problemas com o seu pai. O problema dele era com o seu irmão. E porque ele tinha problemas com o seu irmão, apesar de ter uma festa acontecendo entre o pai e o irmão, ele mesmo se colocou de fora. Quando você não resolve os seus problemas com os seus irmãos, você fica fora de muita celebração. Você mesmo se coloca de muita festa, de muita alegria na vida. Porque você diz, o fulano vai estar lá, então eu não vou. E é um momento que o pai está presente e a festa está acontecendo. E você se colocou de fora, porque tem um problema com o irmão. Caim e Abel, problema entre os irmãos. Qual o problema deles? Bom, o problema é que eles estavam num culto. E ele não estava satisfeito, ele não conseguia se alegrar com a conquista do seu irmão. Ele tinha os olhos só para ele. Ele queria só resolver as questões dele. Não, a minha oferta, o meu relacionamento com o pai. Não quero saber de você. Inclusive, Abel, se prepara. Que ali, você não sabe, mas ali na frente eu vou matar você. Porque ele não queria saber do relacionamento com o irmão, ele não queria aprender nada com o seu irmão. Aquilo que ele estava tentando fazer, ele não conseguiu, ele não teve sucesso. Sua oferta não foi aceita. Seu irmão conseguiu, era o irmão, ele podia aprender com o seu irmão. Mas a inveja, o ódio, o rancor, o interesse em conviver só com o pai, relacionar só com o pai e ignorar o irmão foi mais forte que ele. A consequência de Caim foi andar errante. Andar sozinho por aí, isolado por aí, ter que começar tudo do zero, tinha dificuldade de conviver com o seu irmão. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33 ao 35, Jesus enfatiza o poder da irmandade. Ele conhece, ele sabe que a bênção do Senhor é derramada, é transbordada. Deus tem prazer onde há unidade entre os irmãos. E Jesus traz eles para a consciência de irmandade, os chamando a todos de filhos, meus filhinhos. Ainda com vocês estarei um pouco, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo, para onde eu vou não podem ir, pode ir passando, a gente vai até o 35. E ele diz, eu lhes dou um novo mandamento. Filhinhos, vocês são todos meus filhos, vocês são irmãos, e está aqui algo que eu mando vocês fazerem. Esse é um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos,
se houver amor entre os irmãos. Vocês não vão conhecer, as pessoas, o mundo, não vão conhecer que vocês são meus discípulos, porque vocês pregam muito bem, porque vocês expulsam demônios, ou porque vocês curam os enfermos. O mundo não vai conhecer a mim, não vão reconhecer os meus ensinos e a eficácia deles, pelos dons e habilidades que vocês têm no individual. Mas o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é que o amor entre os irmãos é o que vai revelar a glória de Cristo, é o que vai revelar a vida de Cristo, é que vai revelar, que vai comprovar, é o testemunho que vai realmente determinar, dizendo, ó, esse verdadeiramente é um cristão. Existe um lugar, uma posição, um comportamento que o mundo vai olhar para você, procurando, para ver se você realmente é um seguidor de Cristo. Às vezes as pessoas se escondem atrás de suas fraquezas, ou se escondem atrás de suas grandes habilidades. Existem pessoas que estão convencidas de que porque tem grandes habilidades, ela não precisa desenvolver grandes relacionamentos. Porque tem grandes habilidades, isso a exime de conviver com os outros. O Senhor não nos chamou para sermos estrelas, destaques. O Senhor não nos chamou para que a glória seja aos nossos dons. O Senhor nos chamou para que a glória seja dEle. E que por amor uns aos outros, nós usamos as nossas habilidades para suprir as fraquezas e as carências dos nossos irmãos. Você pode dar um aplauso ao Espírito Santo, que é quem distribui os dons? Sobre a força da união, ela abre a minha vida, em primeiro lugar, para que eu possa receber as bênçãos do Senhor. Segundo, o amor entre os irmãos é que revela a Cristo, é quem confirma a presença de Cristo, a transformação que Cristo fez na minha vida. Em terceiro lugar, o amor entre os irmãos revela que o meu amor por Deus é verdadeiro. 1 João 4, 19 a 21, a Escritura diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos os irmãos? Por que nós amamos o próximo? Porque Ele nos amou primeiro. Nós conhecemos o amor. Nós tivemos um encontro com Deus. Deus é amor. E porque Ele nos amou, porque nós experimentamos o amor, descobrimos o amor, tivemos um encontro com o amor, agora então podemos amar. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas eu odeio ao meu irmão, a Escritura está dizendo, isso não é verdade. Você não ama a Deus. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu próximo. O amor que eu tenho pelos meus irmãos, pelo próximo, revela se o meu amor por Deus é verdadeiro. Ele está dizendo, se você ama a Deus, diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, esse amor que você está dizendo que tem por Deus, ele não é sincero, ele não é verdadeiro, ainda não é um amor verdadeiro. Mas que você tem interesse em amar, que você saiba que tem que amar a Deus é um mandamento. O que vai revelar isso não é apenas uma ideia de que eu amo. Eu consigo verificar, confirmar fazer uma leitura, julgar a mim mesmo, examinar a mim mesmo e medir qual é o nível de amor que eu estou tendo por Deus, de acordo com a forma que eu estou amando o meu próximo. Esse amor ao próximo revela o meu amor pelo Senhor. E quarto e último lugar, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. O amor entre os irmãos também revela que eu estou amadurecendo espiritualmente. Irmãos, ele está escrevendo aos seus
Irmãos. E ele está falando de um encontro, encontro com eles, uma reunião com eles, dentro do contexto de convivência entre os irmãos. Ele está dizendo: eu não pude conversar, falar a vocês como a pessoas espirituais. Eu queria conversar com vocês coisas mais profundas que o Espírito Santo me tem revelado, mas eu não pude falar com vocês sobre questões profundas e espirituais, não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, eu tive que falar com vocês como a pessoas carnais. Imagina, gente, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para a igreja que ele fundou. Pensa numa igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Ele está escrevendo para uma igreja onde ele deixou na igreja, para cuidar da igreja na sua ausência, líderes treinados, pastores treinados. Imagine um pastor, um líder, um diácono, um obreiro, um responsável, discipulado, treinado, ensinado pelo apóstolo Paulo. Imagine uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, através da vida dele, ele impôs as mãos nessa liderança, ele ungiu, ele derramou dons, ele instruiu, ele treinou, ele levantou. Imagina a força, o poder, a presença de Deus nesse lugar. E ele está dizendo para a igreja: mas apesar de toda a espiritualidade que nós vivemos juntos, não deu para conversar com vocês como espirituais, mas carnais, como crianças em Cristo, imaturos. Por quê? Versículo 2: eu lhes dei para beber leite espiritual, coisas rasas, coisas poucas. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Vocês não iam conseguir digerir, vocês não conseguiam entender e pôr em prática as coisas mais profundas que eu queria. E nem agora estão podendo ainda, porque ainda estão carnais. Ainda são carnais. Terceiro e último versículo. Terceiro e último versículo. Por quê? Porque essa igreja era imatura e carnal. Por que ela não conseguia discernir, receber, digerir realidades espirituais maiores? Ele diz: porque se há ciúmes e brigas entre vocês quem? Irmãos. Ele começa escrevendo, e falando, e chamando a todos de irmãos. Ele está dizendo: entre os irmãos tem ciúmes. Entre os irmãos há brigas. E se há ciúmes e brigas, isso não mostra que são carnais? Isso não mostra que vocês estão vivendo segundo os padrões humanos? Então, a unidade, a união entre os irmãos, o respeito, olhar para os meus irmãos e saber, entender, olhar para a vida de cada um e ter esse discernimento, essa percepção, essa consciência da importância, da grandeza, do valor que essa pessoa tem. E se eu consigo conviver com ela em união, as bênçãos do Senhor não serão bloqueadas na minha vida. Se eu consigo conviver com ela em união, isso vai fazer com que eu consiga ter uma percepção maior de Jesus, e outros vão ver esse Jesus na minha vida. Em terceiro lugar, eu consigo manter a confirmação do que o amor, a paixão, a chama por Deus no meu coração continua viva e não ficou só uma ideia morna. Em último lugar, eu consigo crescer espiritualmente. Eu consigo perceber que agora eu amadureci. Eu tenho motivos para brigar, mas eu tenho razões e para ter ciúme. Eu vou entregar o meu coração a isso. Por quê? Agora eu amadureci. Quantos querem viver em união com os irmãos? Dão glória a Deus bem forte. Então agora eu quero chamar o grupo de louvor.
Enquanto o grupo de louvor se prepara aqui, eu gostaria que você, por um instante, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Você que ama a Deus, você que entende que é membro do corpo de Cristo, eu quero que você olhe para a sua vida e perceba como está o seu coração e como está a sua convivência com os seus irmãos. Se você puder, veja, enxergue quantas pessoas não te descem. Às vezes sem motivo, sem razão nenhuma, a pessoa nunca te fez nada, mas mesmo assim, aquela pessoa você não consegue ir com a cara dela, aquela pessoa você não consegue relacionar, às vezes ela até tenta se aproximar de você e você não permite. Olhe para o seu coração, para a sua vida e encontre pessoas que você tinha um bom relacionamento e de repente por esse irmão ter te decepcionado, agora você está com raiva, agora você está ofendido, agora você está indignado e você vai colocar toda a sua força de jejum, de oração, fazer tudo o que você puder com as suas palavras, com as suas influências, com os seus julgamentos, fazer algo para que esse irmão seja punido, afinal ele errou muito com você. Como está seu coração a respeito dos seus irmãos? Talvez seu coração está bom com Deus, está tudo bem entre você e o Pai, mas tem momentos, festas, reuniões, encontros familiares, que você não quer estar presente porque você sabe que alguém encontrou um lugar de ódio no seu coração e vai estar lá e você quer se poupar disso. Em contrapartida, você não tem feito nada para solucionar isso. Em contrapartida, você não tem feito nada para esclarecer situações que podem ser e precisam ser esclarecidas. Talvez você não tenha se esforçado para perdoar ou para pedir perdão. Talvez você está aqui hoje com a decisão de simplesmente vir à casa do Senhor, vir para a igreja, adorar a Deus e terminar o culto e você ir para casa porque você não quer relacionar com ninguém, pois as pessoas machucam. Escute, sim, as pessoas machucam, mas as pessoas também curam. Pessoas e suas falhas e suas limitações machucam, seus erros machucam, mas pessoas também curam. Pessoas são instrumentos de Deus para cura. Às vezes a mesma pessoa que te machucou é a pessoa que Deus vai usar para te curar. Às vezes não, às vezes Deus vai usar outras pessoas. Mas é importante que nós não percamos a consciência de que nós somos chamados para esse desafio. Não só para viver em um relacionamento com o Pai, mas conviver com os irmãos em união. Nós lemos no Salmo 133 que conviver em união para Deus é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. Deus quer derramar um óleo novo na sua cabeça nessa noite. O óleo fala do perfume do céu, do perfume de Jesus. O óleo fala da presença do Espírito Santo, da santificação. O óleo fala do poder de Deus. E esse óleo nessa noite está para ser derramado sobre toda a cabeça que quiser nessa noite tomar a decisão de se esforçar para conviver em união. Não em ciúmes, não em brigas, não em ódio, não em contendas, não em facções, não em cancelamentos, mas em união. Esse óleo que é derramado sobre a cabeça, que é Cristo, ele escorre para alcançar todo o corpo. Se você quer a unção do Espírito Santo de Deus para a sua vida, se você precisa do poder do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para te ajudar nas suas fraquezas, para te curar nas suas doenças e para te livrar da morte,
Existe uma decisão que o Espírito Santo está pedindo para o seu coração tomar nessa noite, que é de se esforçar e conviver em união com os seus irmãos. Pastor, mas ele não merece, ela não merece. Não é por merecimento, é por graça. Não é a nosso respeito. Existe uma verdade que espera ser revelada através da nossa decisão de conviver em união. E essa verdade é que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Ele quer se revelar através da sua vida. Ele quer te usar enquanto você canta, enquanto você toca, enquanto você ministra, enquanto você trabalha, enquanto você ora por alguém. Ele quer te usar. Mas esse poder virá sobre a cabeça daqueles que estão decididos a viver em união com o corpo de Cristo. Talvez você está aqui nessa noite decidido a nunca mais ser um membro de igreja, nunca mais congregar, porque você não quer se ferir mais. Deus está dizendo: eu quero que você mude a sua decisão nessa noite, e que você confie em mim, pois qualquer ferida que fizerem ao seu coração, eu continuo sendo Deus e tendo poder para curar. Versículo 13, a Escritura diz: quando os irmãos convivem em união, isso é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. E conviver em união é como um orvalho que desce sobre o monte. A união hidrata a terra. A união fertiliza a terra. A união, ela faz com que a terra esteja pronta, hábil para dar os seus frutos, para apresentar suas flores, suas árvores frondosas. Tem áreas na sua vida que estão infrutíferas, secas, tristes, morrendo, e você pergunta para Deus: por quê? O Senhor me mandou aqui nessa noite para dizer para você que não basta um relacionamento com Deus, você precisa aprender a conviver com quem é imperfeito, amar quem é imperfeito, perdoar quem é imperfeito, tolerar quem é imperfeito. Quando você não decide isso, você dá lugar na sua vida para ciúmes e brigas. Ao invés de amor e aceitação, graça e perdão, o coração começa a se encher de julgamento, de justiça, de condenação, de reprovação. Em nome de Jesus, eu quero te dar 1 minuto para você colocar a sua mão no seu coração, aí onde você está. E começar a pedir ao Senhor para te ajudar nas suas convivências. Se você quiser, cite o nome dessa pessoa que está no seu coração. Talvez na sua casa você não está conseguindo conviver mais. São brigas constantes entre o casal, ciúmes da esposa, ciúmes dos filhos. O Senhor está dizendo: vocês perderam a união. Cada um vivendo para os seus sonhos, cada um vivendo para os seus planos, cada um vivendo para os seus projetos, para as suas vontades, para as suas crenças. Peça ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra. Me mostra, Espírito Santo. Me mostra, Espírito Santo. Tira do meu coração. Eu não quero mais ser imaturo, eu quero amadurecer. Eu não quero viver como carnal, como o mundo vive. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente, eu quero ser diferente. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Hora
hora que você estiver pronto eu jamais serei para receber sobre a sua vida a unção de Deus, eu jamais serei quero que você saia do seu lugar e venha para o altar. Eu quero ungir você nessa noite. eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu Aleluia. jamais serei o mesmo. Sai do seu lugar e vem. Jamais serei o mesmo. Você que precisa Eu